Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Espero que todos estejam bem. Professor Ângelo de Ciências, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o universo e os componentes desse universo, né? São coisas muito interessantes para a gente discutir, né? Para a gente entender um pouquinho o universo que nos cerca, né? Se liga aqui então, pessoal, olha só. Quando você olha para um céu de noite estrelado, daqueles especiais lindos, sem muitas nuvens, muitas poeiras que refletem a luz, a gente vê cenas lindas, repito, né? Algumas pessoas pensam em beleza, pensam em imensidão, pensam em infinito, acaso, fé, grandeza, solidão. Será que nós somos os únicos seres inteligentes do universo? Você tem ideia do tamanho do universo? Quem tem? Como ele se formou? A gente vai falar um pouquinho sobre isso e umas outras particularidades. Vem comigo, pessoal. Que coisa interessante, né? né? Quantos pontos brilhantes e o que são aqueles pontos brilhantes todos que estão no céu, né? O que é o Sol? O que é a Lua? De onde surgiu? Como se formou? Na aula de hoje, a gente vai procurar entender um pouquinho mais sobre isso, né? Reflete, pensa um pouquinho, vem comigo, porque é importante a gente conhecer, por exemplo, para entender essas respostas, é importante a gente conhecer, repito, alguns conceitos, né? Por exemplo, a gente fala em universo. O que é universo? O universo é tudo que existe no espaço e no tempo, né? É uma coisa meio maluca, não é não? Né? Mas tudo que existir no espaço e no tempo, todas as coisas, compõem esse universo. E esse universo ainda é entendido como sendo, tá, a parte inteira de outras partes menores. Por exemplo, galáxias. O que são galáxias, né? São aglomerados de planetas, estrelas, gás, poeiras e vários outros corpos celestes que estão ligados por uma força, que chama força da gravidade. Por exemplo, olha aqui na imagem, gente. A imagem que a gente vê é a imagem de uma galáxia, apenas de uma das milhões de galáxias que existem. A galáxia que a gente chama de Via Láctea. É nessa galáxia que nós vivemos. Se você reparar um pouquinho na imagem, você vai ver ó, que está marcado ali, está destacado ali, o sistema solar. Chama a atenção, olha o tamanhozinho do sistema solar dentro da galáxia Via Láctea. Imagine que o universo tem milhões dessas galáxias, né? Então, isso nos dá uma pequena demonstração da grandeza do universo, né? O fato é que, além de galáxia, a gente também tem que conhecer alguns conceitos, como constelações. O que são constelações? São grupos de estrelas que parecem estar próximas quando a gente vê aqui da Terra, parecem estar próximas e que adquirem alguma forma conhecida. De uma forma geral, essas galáxias, essas constelações, perdão, elas recebem um nome a partir de mitologias, como a mitologia grega, né? E eu destaquei três galáxias, ou três constelações, desculpem, aqui. Essa muito famosa no nosso céu, né? As Três Marias, você identifica muito bem aí, ó. Essa que aparece com três estrelinhas, uma do lado da outra. Na verdade, essa constelação se chama constelação de Órion, tá? Essas três estrelas formariam o que eles chamam de cinturão de Órion. Se você reparar, do lado de cima tem uma de brilho bem amarelado. Essa estrela se chama Betelgeuse. No mesmo sentido, só que lá mais embaixo, na parte mais embaixo da imagem, você vê uma estrela de brilho branco, prateado, de brilho claro. Essa estrela se chama Rigel. E em particular, essa estrela tem um significado especial aqui para o professor Ângelo, né? O meu filho se chama Rigel, por causa dessa estrela, né? E algumas particularidades sobre essa estrela. Essa estrela é Rigel,
Um abraço para você, meu filho. Beijo no coração. Essa estrela, ela tem, ela é 100 mil vezes maior que o Sol, que o nosso Sol. E o brilho que sai de lá, quando você olhar ela à noite, o brilho que sai de lá demorou 800 anos para chegar aqui. Acredite, 800 anos, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Né? Fascinante, não é não? Quando eu mostrei a imagem sobre o universo, eu falei de algumas pessoas ficarem fascinadas com essas imagens, com a grandeza, com os mistérios, né? E uma delas sou eu, esse professor que vos fala. Tá? A outra constelação que a gente vê, essa do centro, muito famosa também, a constelação do Cruzeiro do Sul, né? Muito famosa. E uma terceira que a gente vê, que se você se aproximar um pouquinho melhor, vai ver que ela tem uma imagem um pouquinho tortuosa, formando um 3 alongado em sentido inverso, que é uma constelação, repito, muito comum no nosso universo, aqui no nosso céu, aqui no Brasil. Essa constelação se chama constelação de Escorpião. Há outras constelações, você vai descobrir fácil, né? Tem aplicativos que você aponta o telefone para o céu e ele mostra as constelações, os nomes delas, e é fascinante, você vai adorar. Né? Outro conceito importante é o conceito de estrela. Né? Estrela é um astro que tem luz própria, né? Luz e calor próprios, tá? E por isso podem ser vistos do céu. Por exemplo, a estrela mais próxima do nosso planeta, a estrela mais próxima do Sol, perdão, da Terra, é o que a gente chama de Sol. Né? Ela é aproximadamente 150 milhões de quilômetros da Terra, ela é a distância dela, uma temperatura entre 5,5 e 6 mil graus, olha só o quanto calor que ela emite, e a luz dela deve demorar em torno de 8 minutos e 20 segundos para chegar ao planeta Terra. Repito, é a estrela mais próxima do nosso planeta, da nossa casa. Né? E o conceito de planeta. Enquanto a estrela tem luz própria, planeta não. O planeta só é visível quando iluminado pelo Sol, né? Por uma estrela. Por isso a gente vê os planetas apenas quando eles são iluminados. A Terra, nosso planeta, ela não tem luz própria e quando ela está sendo iluminada pelo Sol, a face em que o Sol ilumina a Terra, a gente chama isso lá de dia. A outra face, não iluminada, portanto no escuro, a gente chama noite. Daí vem a questão de dia e noite. O fato é que, em particular, o que é a Lua? A Lua é um corpo que provavelmente, acredita-se que numa colisão entre um meteoro e o planeta Terra há bilhões de anos atrás, a Lua se soltou e por isso esse pedaço que se soltou gravita em torno do planeta Terra, né? Influenciando inclusive essa gravidade, essa gravitação, a questão das marés. Né? Então, de onde se formou isso? Uma vez que a gente já conhece os conceitos de universo, de galáxia, de constelação, de estrela, de planeta, qual a ideia? Né? A formação do universo, gente, a gente chama de cosmogênese. Cosmos, universo, gênese, formação. E há diferentes teorias para explicar como que o universo teria se formado. A gente não vai entrar aqui no mérito dessas teorias de forma profunda, mas eu preciso lhe dizer, a gente precisa saber, que há, por exemplo, a teoria religiosa. As religiões têm teorias para explicar isso. Em particular, vou lhe falar da judaico-cristã, né? que influencia muito do nosso povo aqui no Brasil, no Ocidente, né? E que diz que tudo, todos, o universo e todos os entes do universo foram criados por uma divindade, um Deus que criou tudo e todos, e essa seria a origem. Mas há outras teorias. Por exemplo, a ciência procura uma resposta de criação do universo pautada em fatos ou evidências que precisam ser explicadas. A teoria mais aceita,
quando explicada pela ciência, tem um nome chamado de teoria do Big Bang, pela qual, entre 10 e 20 bilhões de anos atrás, tudo que existia no universo estava condensado em um único corpo e de repente houve uma explosão e esse universo está se expandindo porque esses corpos estão até hoje em movimento de deslocamento e esfriamento. Essa é a teoria do Big Bang. Repito, dentre as teorias científicas, essa é a que encontra maior apelo de verdade entre os estudiosos, né? Essa teoria é postulada pelo George Gaiman e pelo George Lemaitre, né? O fato é que, uma vez conhecidas essas teorias, vamos falar um pouquinho sobre o Sol, né? Como falei antes, é a estrela mais próxima de nós, extremamente quente, está entre 5,5 e 6 mil graus a temperatura da superfície do Sol, né? Se a gente pegasse todos os planetas do sistema solar, apenas o Sol, ele teria 99,8% do peso, da massa, né, do sistema solar. Olha que importante. E mais ainda, gente, o Sol é a fonte de vida para nosso planeta. Repara só, para explicar um pouquinho isso. Gente, é a partir da luz do Sol que as plantas transformam água, gás carbônico em alimento que a gente chama de glicose ou carboidrato. Repito, a luz do Sol serve de energia para que as plantas produzam o alimento. Uma parte desse alimento elas gastam nas atividades delas, na outra parte elas guardam no seu corpo e quando os animais se alimentam de plantas, incorporam essa energia. Portanto, a energia que tem em qualquer ser vivo, ela vem direta ou indiretamente a partir da luz que vem do Sol. Uma outra coisa importante de nós conhecermos é que o Sol ele tem planetas que gravitam em torno dele, e esses planetas constituem, junto com o Sol, logicamente, o que a gente chama de sistema solar, né? São planetas que gravitam, repito, dão uma volta em torno do Sol. O tempo que ele demora para dar a volta em torno do Sol varia de planeta para planeta, né? Mas na ordem, a partir do Sol, os planetas são, olha na imagem, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Vamos conhecer só um pouquinho de cada um deles, tá bom, gente? Lembrando que existe uma teoria chamada teoria heliocêntrica, hélio significa Sol, pela qual os planetas gravitam em torno do Sol. Essa é a teoria heliocêntrica que explica o movimento dos planetas em torno do Sol. O tempo que demora para um planeta dar a volta inteira em torno do Sol, a gente chama de ano. Por exemplo, aqui na Terra, a gente dá uma volta em torno do Sol em 365 dias e 4 horas, né? A questão do ano bissexto, lembra? Pois é, falaremos sobre isso oportunamente, né? Conhecendo um pouquinho dos planetas, logicamente, olha, essa é a imagem de Mercúrio, dá uma olhada, tá? O planeta mais próximo do Sol. E como curiosidade, olha só, tá? Ele tem uma distância em relação ao Sol entre 45 milhões e 70 milhões de quilômetros, porque ele não percorre uma circunferência perfeita. Então vai ter período que está mais próximo, vai ter período que está mais distante do Sol, né? Ele leva 88 dias para dar uma volta em torno do Sol. Quer dizer, o ano no planeta Mercúrio leva 88 dias nós, para servir de comparação, né? Vênus é a estrela mais visível, né, de nós aqui da Terra, né? Quando está amanhecendo, aquela primeira estrela que aparece, a mais visível, ali geralmente a gente chama de estrela, mas é o planeta Vênus, porque está próximo de nós e reflete a luz, sobretudo no amanhecer e ao entardecer. Muita gente chama de estrela d'alva, tá? Então, ele fica a 108 milhões de quilômetros do Sol. Eis o nosso planeta, planeta Terra,
estamos a aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol, né? É o único lugar onde o homem encontrou vida até agora, né, gente? Até agora. O planeta Marte, tá? O próximo planeta é na direção a partir do Sol, tá? O ano de Marte, lembra que o nosso dura 365 dias? Lá ele leva para dar uma volta em torno do Sol, esse planeta leva 687 dias, né, gente? O planeta Júpiter, tá? Também a quase 800 milhões de quilômetros do Sol, e um ano em Júpiter dura 11,8 anos terrestres. Eis os planetas do Sistema Solar. Estamos estudando isso, né, gente? Saturno fica a 1,4 bilhões de quilômetros do Sol, e um ano de Saturno equivale a quase 30 anos nossos, né? Olha que coisa interessante. Urano, esse é que fica distante também, né? 2,88 bilhões de quilômetros. Urano, um ano em Urano demora 84 anos terrestres para acontecer, tá? E Netuno, é o planeta mais distante, a 4,5 bilhões de quilômetros da Terra, e um ano lá no planeta dura mais ou menos 165 anos terrestres. Tá? É o tempo, repito, que ele leva para dar uma volta em torno do Sol, né, gente? Então, nessa figura, a gente ilustra ainda a relação do tamanho do Sol com o tamanho dos planetas, né? Olha que coisa impressionante, o quanto o Sol é muito significativamente maior quando comparado aos planetas do seu sistema solar, né, pessoal? Então, essa foi uma aula que falou introdutoriamente sobre a questão do universo, planetas, galáxias, estrelas, tá? Constelações, origem e sistema solar. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Estudar vale a pena, sempre vale a pena, e até a próxima.